Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder. Glória de Deus vai descer, vai se manifestar. Salvação em massa vai acontecer. Eu gostaria de ler com os irmãos, puder projetar por favor. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: porquanto nele, esse ele aqui é Cristo, né? Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a plenitude de Deus. Em outras palavras, Jesus Cristo é plenamente Deus, ele é plenamente homem e é plenamente Deus, ok? Essa compreensão, Jesus viveu na terra como homem, plenamente homem, cheio do Espírito, sem pecado, morreu na cruz como homem, uma vez que Deus não pode morrer, não é verdade? Mas ele é Deus, e na sua glória ele foi então designado Filho de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, e ali então ele foi glorificado, ou seja, ele é como aquela semente que caiu na terra, mas depois brotou e floresceu. Essa é a glória dos filhos de Deus, ele é só as primícias, como ele nós seremos também. E o texto diz, também nele, nele habita a plenitude da divindade. Aí Paulo diz, também nele estais aperfeiçoados. É só essa frase que eu queria frisar com os irmãos. Nele estais aperfeiçoados. Não é que vai ser aperfeiçoado, não é que está sendo aperfeiçoado. O texto diz, nele estais aperfeiçoados. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que existe um princípio na palavra de Deus que eu chamo de princípio da obra consumada. Então a ideia de muitos crentes, muitos pastores é essa: se eu me esforçar bastante, se eu for muito disciplinado, se eu for muito diligente, algum dia eu vou poder ser justo. Algum dia eu vou poder dizer, não, agora eu tenho uma vida santa. No entanto, Paulo diz aqui que se você está em Cristo, você já é aperfeiçoado. Em outras palavras, não depende do seu trabalho, não depende do tempo de convertido. Então eu me converti já tem 40 anos, o irmãozinho que acabou de converter agora, tem uma semana de convertido, ele já está aperfeiçoado. Eu tenho 40 anos, já estou aperfeiçoado, porque não é a minha obra, é a obra que ele já fez na cruz. Eu apenas estou participando de algo que ele já realizou. Então é importantíssimo você ter essa compreensão, essa percepção, porque isso muda muito a sua postura em fé, sua atitude de fé. Por quê? Porque normalmente nós invertemos a ordem das coisas. Vou te explicar isso, preste atenção. Nós fazemos da obra consumada o nosso alvo. Mas o Novo Testamento diz que a obra consumada é o nosso começo. Entendeu a diferença? Muitos fazem da obra consumada da cruz o alvo dele. Então o alvo dele ainda é ser justo. O alvo dele ainda é ter vitória. Ele ainda está lutando para ter o quanto a Bíblia fala que ele já é e já tem, por causa da obra de Cristo. Então, não faça da obra consumada na cruz de Cristo o seu alvo, mas começa nele. Supondo que a cruz é aqui, comece a partir daqui. Não faça disso aqui o seu alvo. Eu estava nos Estados Unidos, fui lá fazer um curso de inglês com a minha esposa, esse mês de janeiro, e estando lá, obviamente, a gente quer saber das coisas que estão acontecendo no meio evangélico, né? Então eu assisti muito programa evangélico, muito, mas muito mesmo. Só assisti isso, na verdade, mas nenhuma outra coisa. Lá tem uma TV a cabo com canais evangélicos, né, de todo tipo, e então canais que passa de meia em meia hora, é um pregador de uma mega igreja. Mas é interessante, ouvindo alguns pregadores tradicionais, e ouvindo um deles, ele dizendo o seguinte, que ele acha estranho as pessoas dizerem que já são salvas, porque ele é pastor, ele não sabe se ele vai ser salvo ou não. Ele não sabe. Por que os outros vão dizer isso? Você está chocado com isso? Pastor metodista. Não devia ter falado, né? Não é para ter falado isso. Meu Deus. Muito tradicional. Você é metodista ainda? Não, nada contra, talvez tenha algum metodista aqui, fique em paz.
Ô Maria. Tem bem tradicional. Tem o pessoal liberal mesmo. O pessoal parece católico, né? Tá piorando as coisas. Não, vamos mudar de assunto. Olha para cá. Não é o caso do nosso irmão aqui. Olha para cá. Não tem problema nenhum com ninguém. Não tem preconceito com isso. Mas assim, o pastor falando isso. É engraçado o pessoal falar que é salvo. Ele falando, eu sou pastor, eu mesmo não sei se eu vou ser salvo. O que acontece? Ele fez da obra consumada o alvo dele. O alvo dele é alcançar o que Jesus disse. Está feito. Está feito. Agora, só para mostrar o tanto que você é julgador e hipócrita, é que você faz a mesma coisa com outros aspectos. Você não faz com a salvação, mas você faz com a cura, por exemplo. Quem sabe, algum dia eu vou ser curado. No entanto, a mesma cruz que diz que você já foi salvo, também diz que você já está curado. Mas você joga pedra no pastor que diz que não é salvo, mas acha normal o doente morrer, esperando a cura. Mas é a mesma cruz, é a mesma obra, é o mesmo sacrifício. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você fez do final o seu alvo, você fez o começo, de Cristo o alvo. Quando Cristo disse, está consumado, a gente viu naquela animação, fez um efeito especial lindo, né? Negócio tremendo. Então, quando ele diz, em inglês é só uma palavra, né? Finished. É bonito de ouvir, né? Então, tremeu tudo, né? Aquela luz, aquele negócio todo. Então, aquilo ali é o começo. Não é interessante isso? Quer dizer, quantos irmãos você conhece também que estão ainda trabalhando para ser justo? Aquele pastor está pensando que algum dia ele pode dizer que é salvo. Mas tem irmão no nosso meio, algum dia eu vou ser justo. Algum dia eu vou conseguir viver uma vida assim, aperfeiçoada. Algum dia eu vou conseguir falar, não, estou curado. Algum dia, esses são os irmãos, às vezes você mesmo. Entende? Eu fiquei vendo o pregador dizendo e fiquei pensando em mim. Quantas vezes eu mesmo estou ouvindo ele dizendo, não, mas que é isso, que absurdo. Não, não é absurdo. Não é absurdo porque nós fazemos a mesma coisa em relação até a áreas ministeriais. Você coloca no futuro o que é para ser o seu começo. O que é para ser o seu começo. A obra de Cristo é a base, ela é o começo. Mas, pastor, eu não consigo entender essa afirmação de Paulo. De fato, ela é alucinante. Nele já estáis aperfeiçoados. Fica parecendo conversa de faz de conta. Não é? Fica parecendo um negócio assim, faz de conta que é assim, a gente está vendo que não é perfeito coisa nenhuma, mas vamos falar que é. É um negócio complicado isso aqui. No entanto, Paulo não faz isso. O que ele está falando aqui é um fato espiritual. Você já é. Entende? Então isso muda a sua abordagem. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Para mudar a sua abordagem, a sua postura, a sua atitude, muda quando você entende isso aqui. Então, por exemplo, eu vou orar numa batalha espiritual. Como é que é a abordagem bíblica para você começar uma batalha espiritual? É que você já venceu. Cristo já venceu. Nele eu já sou mais do que vencedor. Aí eu vou começar a batalha espiritual agora. Mas qual que é a minha postura na batalha? Já venci. Por que você está indo lutar? Porque eu já venci. É uma batalha desleal até com o diabo, porque ele já perdeu. Entendeu? Já está derrotado. Então eu não começo a guerra para vencer. Eu começo a guerra porque eu já venci. Entende? Então o ministério, eu não começo o ministério para vencer. Eu começo o ministério porque eu já venci. Exatamente, esse é o engano de alguns irmãos. Eu ensino muito e eu sei que há poder grande na confissão da palavra. Há poder na confissão da palavra. Entende? Mas muitos irmãos, eles confessam a palavra diferente do que é a verdade da palavra. Aí não funciona. Entende? Por quê? Alguns estão aqui almejando o que já é consumado. Então eles ficam confessando para virar realidade. Entendeu? Então ele acha que está derrotado, mas ele fala, eu confesso, eu vou vencer, eu estou vencendo, eu vou vencer. Mas ele dentro dele, ele está na posição de quem ainda não venceu. Essa confissão não funciona. Ele acha que pelo muito repetir, vai transformar em verdade. Se eu repetir muitas vezes, vai virar verdade.
Essa é a confissão que não produz coisa alguma. Qual é a confissão que tem poder? Não é a que eu confesso para virar verdade, é aquela que eu confesso porque já é. Entendeu a diferença? Então, eu confesso a verdade, o diabo está debaixo dos meus pés. Não, não é que vai ficar, não é que eu estou torcendo para ficar, não é que eu vou repetir isso aqui para ficar, não. Eu estou confessando, declarando diante do mundo espiritual, porque já é assim. A verdadeira confissão é baseada no que já está feito, no que já está pronto. Então, quando eu falei hoje para você que você é justo, esse é um princípio tão importante para você como pastor. Não tem jeito de ter um ministério, não tem jeito de você conseguir ser pastor, se você não começar desse ponto. Mas qual que é o problema? Vamos ser francos. Os irmãos estão ainda tentando se tornar justos para se qualificar para receber a bênção. Entendeu? Você está tentando ainda, você está almejando o começo. O seu alvo final é só o começo de Cristo. Você está o tempo inteiro procurando se qualificar. Qual que é o grande drama do pastor? O tempo inteiro tentando estar habilitado, qualificado. Ele está pensando, tem que ter algo errado, deve ter algo fora. Então ele está sempre achando que não está pronto para receber a bênção de Deus. Sempre está achando que a bênção é grande demais, que as coisas são grandes demais. É complicado, porque muitos irmãos, até pastores, eles ficam fazendo a oração do pecador, achando que está agradando a Deus. Vou te falar uma coisa com muito amor e carinho. Se você chega diante de Deus hoje como pecador, Deus não te ouve. Deus não vai ouvir sua oração. Porque se você chega diante de Deus como pecador, você está dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente. Você está dizendo que não funciona. Você está desonrando a Cristo. Se você desonra a Cristo, o Pai não pode te ouvir. Ele só pode ouvir quando você exalta Cristo. Sabe quando você exalta Cristo? É quando você fala, a obra dele foi perfeita, nele já estou aperfeiçoado. Então eu não chego mais como pecador, eu chego como justo diante do Senhor. Totalmente diferente. Aí você fala, pastor, mas a Bíblia fala que tem que orar como pecador. Às vezes eu fico ouvindo as orações dos irmãos, eu faço isso com amor e carinho. Eu não ouço para julgar, eu ouço para instruir. Porque você mede a maturidade espiritual da pessoa pela oração dela. Quando você vê ela orando, é uma oração que não tem argumento espiritual, é uma oração que não tem base espiritual, é uma oração puramente emocional, você vê que ela ainda é criança, porque ela tenta convencer o pai com base na choramingança, não é assim que criança faz? Quanto mais criança, mais faz barulho na oração, mais choraminga. Eu quero, sabe o que eu quero? Fala direito, menino. Eu quero. Horror. À medida que vai crescendo, como é que funciona? Pai, eu quero isso por causa disso e disso, porque eu preciso disso. O argumento às vezes não é bom. Todo mundo tem, só eu que não tenho. Sou teu filho, pega mal para o senhor. Entendeu? Mas pelo menos tem um argumento. O pai pode dialogar com ele. Entendeu? Mas quando é muito criança, é tudo na base da emoção. Então, quando você vai orar, você precisa ter base bíblica para orar. Inteligência espiritual para orar. Então, presta atenção. Você lê na Bíblia que o pecador e o fariseu, foram no templo, subiram para orar. Não é verdade? O fariseu, não vou nem contar para você, foi reprovado. Mas Jesus disse que o pecador saiu bem na foto. Aí você fala, então esse é o padrão. Esse é o padrão. Como é que o pecador orava? Ele batia a mão no peito, nem erguia os olhos para o céu e dizia, tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa virou a oração oficial do crente. Todo crente quer orar assim, porque ele entende que essa é a oração agora padrão do Novo Testamento. Não é esse mais o padrão. Pastor, mas não tem que orar assim? Na primeira vez. Quando você era ímpio, você precisou de orar assim. Porque você tem que reconhecer que é pecador. Porque só pode ser salvo quem está perdido, só pode ser liberto quem está preso. Então você precisa reconhecer. Jesus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Mas aí Jesus tem misericórdia. Ele veio e pá, entrou dentro de você. Ele fez de você o que agora? Um pecador perdoado? Não. O céu não é lugar de pecador perdoado. O céu é lugar de filho. Filho. Aí ele fez de você filho. Aí qual que é a sua oração agora quando chega diante do seu pai? O que Paulo diz, Romanos capítulo 8? Que o Espírito faz o quê? Ele clama, Abba. Abba. Oh, é totalmente diferente. Abba. Não é mais, oh, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Não, observa, analisa a sua oração.
Eu ando meio cansado do tem misericórdia. Porque virou quase um hino oficial evangélico. Entende? Pastor, antes de pregar, tem misericórdia de nós. Pastor, antes de qualquer desafio de fé, tem misericórdia. Tudo é tem misericórdia. Por que você clama que tem misericórdia? Porque você tem consciência o tempo inteiro do seu pecado. Consciência o tempo inteiro da sua falta de merecimento. O tempo inteiro olhando para si. Mas o Novo Testamento já começa lá na cruz. Você está antes ainda, filho. Como é que você quer ser pastor vivendo aqui antes? Entende? O que é depois da cruz? É que agora eu sou filho. Então a minha oração agora é Abba. E filhos, bons filhos, sabem ser pidões. Bons filhos sabem pedir. Não tem constrangimento de pedir. Filhos que são amados, sabem que são amados. E o nosso Pai fala constantemente o quanto você é amado. Porque o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito constantemente que você é filho. E não só que você é filho, mas que você é amado de Deus. Então, isso deveria produzir em você o quê? Essa liberdade dos filhos de Deus, a liberdade de pedir. Então, não é mais misericórdia. O clamor agora é Abba. O Pai está comigo. Eu sou filho. Eu sou de uma família muito rica. Meu pai é muito rico. O Senhor vai estar comigo nisso aqui. Outra postura de fé. Pastor, você é contra eu chegar chorando? Não, você está doendo, chora, pelo amor de Deus, não é? Se o negócio é difícil, chora para o seu pai. Mas não porque o seu pai não quer te ouvir. Não chora para tentar produzir compaixão no seu pai. Não precisa. Ele já te ama o suficiente. Só chora, você está doendo. Aí você está doendo, tudo bem. Você chora porque quando dói é bom chorar. O negócio é que tem gente que quer chorar porque ele imagina que chorando, Deus olha para ele e fala, estou gostando desse menino, eu acho que eu vou dar uma benção para ele. Ele está mostrando que agora é um menino bom. Ele é muito bonzinho. Entende? Então você na verdade está querendo ter o que diante de Deus? Justiça própria, mérito próprio. Entende? Não tem nada de mais você clamar por socorro. Entende? Ora, você está no meio de uma aflição, grita por socorro, grita pelo seu pai. Você acabou de cair, machucou, grita pelo seu pai. Tem alguém te ameaçando, querendo bater em você, grita pelo seu pai. O ladrão chegou, grita pelo seu pai. Nada de errado em você gritar pelo seu pai. Nada de errado em clamar, Abba, Pai. Nada de errado em chorar diante do pai. Mas não faça isso para tentar convencer o seu pai. Ele está convencido, ele é seu pai. Não precisa de convencê-lo mais. O braço dele não está encolhido. Ele não está resistente a querer abençoar. Mas ele só pode abençoar se você honra a Cristo. Você tem que honrar a obra da cruz. Entende? Se você não honra a obra da cruz, como é que ele pode fazer na sua vida? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, você como pastor, você tem que ser alguém cheio de fé. Fé para realizar coisas grandes em Deus. Entende? Você não tem que realizar as coisas grandes na minha ótica, não. Na sua ótica. Na sua ótica. Esse negócio de grande é relativo. Entende? Lá onde você está, grande é uma coisa. Lá em outra cidade é outra coisa. Mas e daí? É o que Deus está colocando no seu coração. É o sonho que está dentro de você. Entende? É o desejo de que a obra de Deus avance ali. Pede coisas grandes para o Senhor. Mas fala. Fala. Quem crê, fala. Quem crê, conta o que vai acontecer. Se você não tem coragem de contar o que vai acontecer, porque não tem fé, na verdade. Não tem fé, na verdade. Porque fé é contar como já tendo sido feito. Já fui aperfeiçoado. Pastor, eu não consigo entender esse negócio de aperfeiçoado. Bom, eu costumo explicar da seguinte maneira. Quando uma criança nasce, ela é perfeita? Perfeita? Sim. Mas ela tem que ser aperfeiçoada? Tem. As coisas caminham juntas. É que você pensa que perfeito é algo que não pode ser em nada mais acrescentado. Não, na ótica bíblica não. Uma criança ela é perfeita e ela é aperfeiçoada. Então, apesar de ser perfeita, ela ainda não nasceu com os dentes. Precisa de dente. Não é verdade? Então, apesar de ser perfeita, ela não sabe falar. Vai ter que aprender a falar. Mas ela é perfeita. Ela tem pernas perfeitas, mas precisa ainda de aprender a andar. Isso tudo é aperfeiçoamento. Você está sendo aperfeiçoado. Mas em Cristo você já é perfeito, porque você já é filho. Agora, é preciso ter fé para confessar isso quando você acaba de pecar. É preciso ter fé de olhar no olho da sua mulher depois de se aprontar alguma com ela e falar, sou justo, santificado, filho. Precisa ter fé. Ah, precisa. Mas é nessa hora que se estabelece o padrão.
Falar para o diabo quando você acha que o diabo está certo. Sim, porque você às vezes dá razão para o diabo, né? Eu até não aceito acusação não, mas dessa vez realmente eu errei. Realmente, você pode ter realmente errado, mas você não mudou sua condição, você é justo. Porque a sua justiça não depende do seu ato. Sua justiça depende da obra de Cristo. É que você acha que, veja, você está aperfeiçoado, mas o seu comportamento não é condizente com a sua perfeição ainda. Eu concordo com isso. Mas você já é aperfeiçoado. Está me ouvindo? Então, com o tempo, o seu comportamento vai se adequar a isso. Vai se adequar a isso. O que eu preciso fazer? Tanto para você quanto para os demais. Apenas dê comida. O que eu tenho que fazer para uma criança que já é perfeita? Eu tenho que alimentá-la. Porque eu vou ser franco com você. Muitas coisas que você acha que você ensina para o seu filho, você não ensina coisa nenhuma. Você acha que ensina. Então você acha que ensina ele a andar. Na verdade, você deu comida para ele. Na época de andar, ele vai andar. Eu sei que é chato falar isso para um pai e para uma mãe que se esforça tanto, né? Para ensinar o menino a andar, mas eu quero dizer para você que ele vai andar. Ele está destinado a andar. Ele tem tudo para andar. Então ele vai andar. Você está cooperando para que isso aconteça com o menos sobressalto possível. Mas mesmo que você não coopere com nada, ele vai andar. Mas você fala, eu ensinei esse menino a andar. Não é verdade? Não, o que você fez foi simplesmente dar comida para ele. Eu sei que você acha que ensinou ele a falar. Não, você pode ter corrigido a pronúncia de alguma palavra que ele falou errado. Mas quando chega a época de falar, ele vai falar. Ele vai falar o que ele está ouvindo perto dele, ele vai falar. Porque ele já foi programado para isso. Então é uma criança que ele vai falar. O que você precisa fazer então? Alimentar. Se tem uma coisa cruel para fazer com a criança, é falar para ela, por que você não cresce, menino? Cresce. Tem algo mais chato do que isso? Cresce. Aí eu fico pensando, como é que eu faço? Eu vou esticar, subir em algum lugar, mandar alguém puxar minhas costas? O que eu faço para crescer? Aí você não tem poder sobre isso. O que você faz é alimentar-se. O que você tem que fazer hoje com o seu rebanho? Para de bater neles. Para de dar pancada no povo. Entende? Dá comida para eles. Dá comida espiritual para eles. Alimente-os espiritualmente. À medida em que você nutri-los, eles vão sendo transformados. Porque a comida espiritual tem esse poder. É mudança pelo metabolismo. Você ingere, introjeta, essa comida é metabolizada, vem a fazer parte de você. Cristo é a nossa comida. Quando você dá Cristo para eles, quando você fala de Cristo para eles, você está alimentando. Agora não se iluda, nem tudo que é pregado no púlpito é comida. Então uma coisa, os pastores que andam comigo há mais tempo sabem disso, que eu sempre me recusei, jamais falo de célula em culto. Jamais. Por que eu não falo de célula? Porque não é comida. Não é comida, pelo contrário, mata. Entende? Ah, mas tem que instruir. A gente instrui, cria um curso, vai na sala, vai de 2 a 2, faz grupo discipulado, mas no culto eu dou comida. O que é comida? Cristo, só Cristo é comida. Se você der Velho Testamento sem Cristo, não é comida. É só lei. O único que é alimento é Cristo. Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Então a sua pregação tem que ser cheia de Cristo e da obra de Cristo. Entende? Então faça uma avaliação do que você prega. Há quanto tempo você prega sobre o sangue de Jesus? Quantas vezes você fala sobre a obra da cruz? Você disseca sobre a ressurreição de Cristo? Você tem clareza de todas as implicações dessa obra? É isso que é alimento. Cristo, sua obra, Cristo, seu poder, Cristo pelo Espírito, Cristo presente, tudo isso é alimento. Mas preste atenção, quando você chega diante da igreja para ensinar para ele como é que ele deve se formar, deixou de ser alimento. O que é uma coisa muito comum. Nós gostamos muito de ensinar para as pessoas como é que é o segredo para ter um casamento feliz. 10 passos de como prosperar. Aí nós achamos que isso é alimento. Pode ser que não seja, se não tiver Cristo. Os irmãos já perceberam que eu evito muito esse negócio? Procuro pregar o texto bíblico. Porque endossamento não tem isso. Não tem fórmulas. Tem uma pessoa. Entende? Você não tem que aprender métodos. É uma pessoa. É tudo uma questão de relacionamento. Mas nós gostamos de fórmulas. Gostamos de sistematizações. Quanto mais sistematizado, mais a gente acha que o negócio está evoluindo. Pelo contrário, quanto mais sistematizado, mais humano se tornou. Entendeu? Porque o segredo de tudo é o seu relacionamento com o Pai. Você é filho. Nutra-se dele.
Amém, meus irmãos? Bom, vamos voltar para cá. Se a obra consumada é o está consumado que Cristo disse, deve ser o nosso começo. Se isso deve ser o nosso começo, e não o fim, como muita gente às vezes transformou, então eu gostaria de mostrar três, poderia ser mais de três, eu escolhi três coisas que Jesus disse depois que ele ressuscitou. Por quê, pastor? Porque a vida cristã começa aqui, no Cristo ressurreto. Eu não estou dizendo que o que Cristo falou antes não tem importância, não, tem importância, é só para ilustrar para você. Entende? Todo o ensino de Cristo é alimento e é palavra de Deus, tem que ser vivido. Estou apenas dizendo que a sua vida cristã começa no estar consumado. A sua experiência cristã começa aqui na obra da cruz. O centro é a cruz. Agora, isso vai refletir-se não só no aspecto seu de comportamento, de vida prática no seu dia a dia, mas acima de tudo no aspecto ministerial. O que aconteceu? Três coisas que eu quero mencionar lá em João. Primeira delas, João 20, verso 19. Jesus ressuscitou domingo de manhã. E aí ele encontra com os discípulos no caminho de Emaús. Bom, isso está descrito lá em Lucas, mas é o mesmo evento. Ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, chega para os discípulos e fala: escuta, o que vocês estão conversando? Quais são as novas? Eles dizem: peraí, você é o único que mora aqui em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Que o justo Jesus foi morto, tarará, tererê. E aí a Bíblia fala que Jesus fala para eles, andando pelo caminho, vai discorrendo todo o Velho Testamento, mostrando para eles o que estava escrito lá a respeito dele próprio, Cristo, no Velho Testamento. Isso é um negócio poderoso. Esses dias, eu sempre respondo perguntas de manhã. E alguém fez uma pergunta interessante esses dias. Perguntou o seguinte: por que todo mundo que encontrou Jesus depois de ressurreto não reconheceu ele? Será que ele ficou diferente? Será que o corpo dele era diferente? A fisionomia ficou diferente? Essa pergunta é ótima, né? Então ela tem muitas respostas, porque eu já vi, essa pergunta, obviamente, ela é muito recorrente nos livros de teologia, nos comentários bíblicos, e eu já li muitas respostas interessantes disso, né? Uma das que eu mais gosto, um comentarista muito sério, ele diz o seguinte: Maria não reconheceu Jesus, achou que era o jardineiro, porque seus olhos estavam cheios de lágrimas. É poético isso, né? O problema é que você ouve com o ouvido, não é com o olho, né? Então, enquanto ela está chorando e ela está conversando com Jesus, já dá para ela reconhecer a voz, mesmo no escuro, concorda comigo? Porque tem certas vozes que são inconfundíveis, e quanto mais você gosta da pessoa, mais você memoriza a voz dela. Essa é uma possibilidade. Aí outros falam: não, Jesus apareceu para os discípulos ali na praia, Pedro estava ali pelado, pulou na água, mas é porque estava muito longe, não deu para reconhecer. Então sempre tem uma desculpa natural, mas eu prefiro enxergar a palavra de Deus com a ótica espiritual. O que acontece, na minha opinião, o Senhor Jesus antes era conhecido na carne, agora ele só pode ser conhecido no Espírito. Então é preciso ter revelação no Espírito. Mas a segunda razão, na minha opinião, é esse texto. Esse texto de Lucas é muito interessante porque, enquanto eles vinham andando pelo caminho, Jesus poderia falar para eles dos milagres que ele fez, poderia estar falando das obras que ele realizou, porque imediatamente eles iriam identificar Jesus. Mas Jesus veio contando para eles tudo o que estava escrito a respeito dele na palavra, nas Escrituras. A Bíblia fala que eles foram andando então, e aí entraram na casa. E aí vamos ler em João 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Bom, não é aqui nesse texto, é em Lucas que diz que quando eles chegaram na porta da casa, aí os olhos deles se abriram, e eles viram que era Jesus. Então não é olhos naturais, é espirituais. Então um falou para o outro: ah, bem que quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Por quê, meus irmãos? O que significa isso?
Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a maneira de você conhecer o Senhor é pela palavra. Se a maneira de você conhecer o Senhor é pela palavra, porque foi isso que Jesus fez. Ele se apresentou aos discípulos ressurreto pela palavra. Se é assim como eu estou te dizendo, então você é um apresentador de Cristo. O seu trabalho é mostrar Cristo na palavra. Entende? Cristo é o seu tema. Cristo é a sua conversa. Cristo é a sua história. Cristo é a sua experiência. Então o seu trabalho hoje é pegar a Bíblia e mostrar Cristo. Não é mostrar autoajuda, não é mostrar como fazer isso ou como fazer aquilo, mas é mostrar Cristo, porque tudo é por meio dele. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, não é só para o céu não, é para qualquer coisa, qualquer coisa. Eu sou o caminho para um casamento feliz, eu sou o caminho da prosperidade, eu sou o caminho. Você põe o que você quiser na frente, ele é o caminho, não é um método, é uma pessoa. É uma pessoa. Bom, tudo bem, mas o que eu queria falar é o que Jesus falou, que está registrado. Qual a primeira coisa que o Senhor falou depois de ressurreto? Ou seja, a primeira coisa que experimentamos depois da obra consumada. O que ele falou? Paz seja convosco. Primeira coisa que você precisa é de paz. Essa deveria ser a sua primeira experiência enquanto novo convertido. Não é verdade? Você tem que experimentar paz, sensação de alívio. Sabe qual é o melhor testemunho que eu ouço de alguns pastores em conversar comigo? É que quando eles começaram a entender o que eu estou falando, a reação deles foi de paz. Mas a descrição deles dessa paz é, pastor, eu senti um alívio. Uma sensação de alívio, senti paz. Pois é, agora que você está apto a começar a fazer a obra de Deus. A obra de Deus começa com paz. Justificados, pois, pela fé, tenhamos o quê? Paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí Paulo diz, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Por que ele se gloria na tribulação? Porque ele tem paz. Você tem paz com Deus? Nós temos que ser honestos, filho. Sabe por que a sua igreja às vezes não cresce? Porque você não tem paz. Você é atribulado de alma. E você acha que ninguém nota. Entende? Alguns até acham que isso é sinal de vida piedosa. Sinal de gente sincera. Não, viver atribulado não pode ser um bom cartão de visita. Quando eu falo viver atribulado, é gente que vive atribulado com 1000 conflitos. Sensação constante de desqualificação, de estar fora do padrão, sensação constante de cobranças de si mesmo, não consegue esquecer-se de si, está sempre consigo mesmo na mira, olhando para si o tempo inteiro, já começa a oração se vasculhando, se sondando para ver se tem alguma coisa fora, ele vai pregar, ele tem que se avaliar antes de subir no púlpito, porque se tiver alguma coisa fora, nada vai acontecer, ele está sempre com a sensação de que não vai acontecer. Não tem paz esse cidadão, não tem paz, não tem alegria de servir a Deus. O seu ministério tem que começar com a paz. Agora, de onde é que vem a paz? Romanos 5, justificados, pois. O que significa isso? Primeira coisa, é você saber que diante de Deus você já está aperfeiçoado, já é justo. Eu já sou justo na presença de Deus. Não é um alvo meu no futuro, eu vou começar nessa posição. Ah, você tem muita coisa que corrigir ainda. Tem, mas eu já sou justo. Tenho muito ainda que ajustar. Tem, mas já sou justo. Já começa na posição de justo. Então eu começo com paz. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Interessante que a Bíblia fala. Deixa eu abrir aqui lá em João 20, 19. Os irmãos estão lendo lá? Verso 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E os discípulos fizeram o quê? Choraram? Eu devia chorar de dó dele, né? Porque muita gente acha que tem que ir no cinema, assistir o filme do Mel Gibson, chorar bastante, mostrar que ele é crente. Entende? Quer dizer, Jesus não está querendo que você fique com dó dele. A questão não é sentir dó, é saber o que aconteceu. Quando você entende o que significa as mãos, né, os cravos nas mãos e a lança do lado, quando você entende o que isso significa, o resultado é paz e alegria. É por isso que o reino de Deus é o quê? Quem se lembra? Justiça, paz e alegria no Espírito. Esse é o sinal que você está no reino.
Você está vivendo uma vida do reino. Tá bom, justiça é o primeiro. Mas aí, se você, na sua cabeça, o que você entende por justiça? Se você entende justiça como sendo o seu comportamento, você não está no reino ainda. Porque Paulo diz que a justiça agora do Evangelho não é mais seu comportamento, é o dom da justiça. Os que receberam a abundância da graça e o... Então, o reino de Deus é justiça. É essa justiça, Cristo. E essa justiça produz paz e alegria. A base de sentir paz e alegria são os cravos nas mãos, é o perdão da cruz, é a obra da cruz, é o que já foi realizado. Aí quando você medita nisso, quando você prega sobre isso, o resultado tem que ser uma sensação de alívio, de paz. Posso viver a minha vida cristã com alegria. Entendeu o que eu estou dizendo? É muito importante você pregar em paz. Você tem que pregar em paz. Eu não sou tão preocupado que a sua pregação seja profunda, extraordinária, que eu nem preocupo com a minha, inclusive, tem que ser assim. Não sou preocupado com isso. Eu só sou preocupado com o seguinte, que tenha vida, vida, vida. Vida é realidade. Você não sabe explicar o que é, mas você sente quando tem. E um problema comum, recorrente em todo lugar é morte, é terrível. É um programa atrás do outro na televisão, mas morto. Tem canais de televisão no Brasil. Eu paro para ver morte, morte, só morte. Muita morte, não há vida. Se houver vida, vai haver alimento e vai haver edificação. É preciso que haja vida na sua pregação. Entende? Agora, tem que se expressar de alguma maneira. Pastor, como se expressa? Com alegria e paz. Alegria e paz. O melhor elogio que eu recebi na minha vida, na minha opinião, foi de uma moça que se converteu e ela foi para Israel comigo, e lá na viagem, muita ocasião para conversar, ela falando, pastor, vou falar uma coisa para você. Eu sempre fico olhando para você e fico pensando o que é que você tem de especial. Eu falo, nada de especial. Ela falou, pois é, também concluí isso, tem nada. É muito bom quando você fala, quando o outro fala é chato pra caramba. Mas tudo bem. Quando a gente mesmo fala que não presta, tá bom, mas quando o outro fala, você fala, mas peraí, não é assim também não. Mas aí ela concluiu, ela falou, pois é, não tem nada diferente em você. Ela falando, mas Deus me mostrou o que é que tem em você. Ela falou, quando olho para você, nos seus olhos, você me passa a imagem que você é uma criança. Não é que ela estava dizendo que eu era infantil, não é isso. Mas que eu tinha atitude de criança. Eu olhei para ela e falei, a melhor coisa que você podia me falar é isso, porque o reino dos céus é daquele que é criança. Agora, quem que é criança? Criança é aquela que não lembra dela mesma. O olho dela brilha, porque ela é cheia de paz e de alegria. Então o olho dela brilha. Então você precisa de ser alguém que esteja pregando, esteja aconselhando, esteja onde for, você está cheio da vida de Deus. Você não está mais assombrado com medo de juízo, com medo de cair um castigo do céu na sua cabeça. Entendeu? Você está com a expectativa de coisas boas. Qual que é o problema? É que você vai viver com alguma expectativa. Muitos de nós vivemos com a expectativa do mal, o tempo todo. A expectativa de que vai ter punição, de que vai ter pancada, de que vai ter juízo. Ele vive nessa expectativa. Quem vive nessa expectativa está sempre com o olho embaçado. Está sempre cansado, porque a alma dele cansa. E tudo para ele fica cansativo. Mas quando você tem expectativa de coisas boas, você fica esperando que coisas boas vão acontecer. Entendeu? Eu tenho santas expectativas. Tem dia que aumenta mais do que outros. Ontem o Cris estava aqui na minha reunião, apareceu um cidadão querendo me vender um imóvel, né? Acho que ele fica assustado. Chegou aqui, fulano está aí, queria falar com você. Deixa entrar. Não, querendo vender um imóvel para você? É mesmo, quanto que é esse imóvel que está querendo vender? 100 milhões. Eu olhei e fiquei pensando. Essa vida realmente é maravilhosa. O cara, ele olhou para mim e falou, esse cidadão tem dinheiro. Ele olhou e falou, tem, vou lá vender para ele isso aqui de 100 milhões. Aí ele perguntou, pastor, eu quero saber, você está interessado ou não está? Falei, rapaz, interessado até eu estou. Mas se eu te falar que eu não tenho nenhum centavo, não tem nem como te falar nada. Faz uma proposta. Como é que você faz proposta num negócio desse tamanho? Não tem o que fazer nada. Mas presta atenção. Se você vive na expectativa de coisas boas, você fica pensando, por que será que Deus permitiu esse cidadão aparecer aqui?
será que o diabo está querendo me dar algo de 100 milhões? Não, não deve ser Deus. Então Deus está querendo me abençoar. Eu sou desse tipo, eu já fico alegre. Eu falo, então, Deus está com planos a meu respeito. Alguma surpresa pode vir a acontecer por aí. É só isso que eu quero saber. Eu falei, tá bom, interessado eu estou. Presta atenção, eu estou falando de expectativa. Entende? Tem gente, depois de ouvir uma proposta dessa, ele fica deprimido. Eu não me divirto. Sabe por que eu me divirto? Porque eu sei que Deus tem pensamentos bons. Então, há uma santa expectativa. Qual que é a sua expectativa? A primeira palavra do Senhor foi, paz seja contigo. Tem que ter paz no seu coração. O púlpito tem que ser um lugar de liberdade para você. Você não tem que ser nenhum comediante, você não tem que ser uma pessoa extrovertida, nada disso. Só tem que ter paz. Você sabe quem tem e quem não tem. Você sabe, quem tem paz é alegre. E eu me divirto muito. Se você pegar meus CDs de pregação, eu tenho o costume de responder perguntas aqui. Né? Minha esposa, ela fica no banco lá, sempre, né, me regendo, né? Então ela fala... E aí eu vou seguindo o ritmo dela. Porque quando eu empolgo, às vezes falo que não devo, né? E às vezes as perguntas me provocam. Eu sou provocado. Mas eu me divirto. Então eu venho para cá domingo, na hora que pega as perguntas, não é só eu não, acho que muita gente também até encosta no banco, fala, agora vamos divertir. Presta atenção, porque a obra de Deus é maravilhosa. Para mim estar com você aqui é uma tremenda de uma diversão, porque eu estou em paz. Entende? Eu não tenho fardo, não tenho cobrança nenhuma do meu Deus sobre mim, eu tenho perfeita paz. Eu tenho anseios, tenho projetos, tenho sonhos, tenho pressões na minha alma, não é pressões de culpa, nem de angústia, nem de acusação, é pressões de sonho. Não queria muito que isso acontecesse, oh, Deus, queria muito ver isso acontecendo. Essas pressões de sonho me levam a orar, mas não tiram a minha alegria. Me levam a ficar pensando o que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O que vai acontecer quando começarem a aparecer aqui os seus discípulos, né, de pastor já, ou os filhos mesmo, naturais, que você vai ter, que vão querer ser pastor também. É maravilhoso isso. Domingo atrasado tinha uma filha de uma irmã, né, cantando no louvor, tão bonita, e eu me senti tão velho, porque eu consagrei ela, com 3 meses de idade, agora a menina tem 20 e tantos, né? Então estou casando o pessoal que eu consagrei. Já estou consagrando filhos deles. Então isso tudo é maravilhoso, eu entendo que é maravilhoso, porque é obra de Deus, geracional, precioso. Deus tem isso para você. Importante você exagerar na bondade de Deus e diminuir muito o tamanho das coisas. As coisas não são tão grandes quanto parecem, mas o nosso Deus é muito maior do que você pensa. É muito maior do que você imagina. Entende? Então, a primeira coisa que o Senhor falou, paz seja contigo. A base da paz é justamente a obra da cruz. Ele mostrou as mãos e o lado. Verso 21. E Jesus disse de novo, outra vez, paz seja convosco. Então tudo começa com paz. A Bíblia fala que Tomé não estava lá no dia. Faltar reunião é coisa grave. Tem gente que acha que não é. Não estava na reunião, faltou a reunião. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava na reunião quando Jesus veio. E disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, ele não puser meu dedo, de modo algum crerei. Verso 26. Passados, quantos dias, irmãos? Que dia que era? No verso 19 fala, ao cair da tarde daquele dia, que dia que era? Primeiro da semana, domingo. Foi a primeira vez que o Senhor apareceu. Segunda vez que ele apareceu foi que dia? Domingo de novo. Você está entendendo? Tem uma pista aí, por que você faz culto domingo? Sério. Eu estou te contando, teologicamente. Então, ele aparecia aos domingos. Você pode falar para a igreja, domingo que vem o Senhor vai estar aqui também. Apareceu para Tomé. Interessante, porque, verso 26, estando as portas trancadas, Jesus veio e se pôs no meio deles e falou o que de novo para eles, irmãos? Paz seja convosco. E logo já foi em direção a Tomé dizendo, põe o dedo aqui, rapaz. Chega também a mão aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Precioso isso. Paz seja contigo. A Bíblia fala, na semana seguinte, Jesus apareceu para
para verso 15. Não vamos ler antes do verso 15. Apareceu para os discípulos, 7 dos discípulos, e eles estavam pescando, a Bíblia fala. Você conhece a história. O Senhor pergunta se eles tinham pescado alguma coisa, e a Bíblia fala que o Senhor já tinha preparado peixe para eles quando eles chegaram lá na praia. Então o Senhor já tinha preparado a comida para eles. Isso é uma coisa preciosa. Já tinha brasa, pão. Você vê que o Senhor faz pão. Ele não só é o pão, quanto ele faz pão também. Já tinha pão assado, esperando pelos discípulos. Sanduíchezinho, pão com peixe, maravilha. E aí começa a conversa com Pedro. E aí vem a segunda coisa que o Senhor fala. O que o Senhor falou? Perguntou para Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Aqui está a segunda coisa que o Senhor falou. A primeira coisa foi: paz seja contigo. A segunda foi: tu me amas. Veja, isso aqui é interessante, porque no Novo Testamento, o amor é uma resposta a Deus. Ok? Antes de ser um mandamento. No Velho Testamento é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Não é assim? Então, no Velho Testamento, você amava a Deus, cumpriu o mandamento, e então as bênçãos vinham e te alcançavam. Era assim que funcionava. No Novo Testamento, o que diz lá em 1 João? Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou. Então presta atenção. Quando Jesus está perguntando, tu me amas? Isso aqui é só a consequência natural do primeiro, do que Ele falou. Quando os discípulos tocaram na mão e tocaram no lado, o que eles estavam percebendo era uma declaração de amor. Fiz isso por você, porque eu amo você. É para você, simplesmente. Não fez por mim, eu não precisava ter morrido. Foi por você, porque eu amo você. Então presta atenção, a vida cristã não é uma questão do quanto você ama a Deus. A vida cristã é uma questão de quanto Deus te ama. Mas mais sério ainda, é do quanto você sabe disso. Do quanto você tem revelação disso. Porque o seu amor é só uma resposta. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você não tem revelação do quanto você é amado, você não ama o Senhor. Está me ouvindo? Aí você não faz a obra por amor. Você faz a obra por outra razão. Por medo, entendeu? Ameaça. Aí já é outra razão. Então, alguém estava dizendo, acho que foi a Mival, né, Mival? O que você estava me dizendo? Diga-me, o que você estava me dizendo? Onde você estava? Onde você estava? Olha para cá. Ele estava me dizendo o tanto que ele é amado. O tanto que é amado. Quando você tem essa clareza do quanto você é amado, o seu ministério é transformado. Que é o que aconteceu e tem acontecido com ele. Esse testemunho dele. Você pode achar um testemunho banal, porque isso parece pregação para novo convertido. Jesus te ama. Jesus te ama. Parece que é para novo convertido. Você não pensa que isso tem a ver com o seu ministério, mas tem a ver. Pastor que se sente amado, sente-se privilegiado. Eu digo para os pastores que eu sou abençoado. Eles ficam achando às vezes que eu sou às vezes uma pessoa assim meio convencida espiritualmente, mas é porque eu sou mesmo. Eu sou abençoado. E eu digo para eles, anda perto de mim que você vai ser também. Mas eu não disse que eles não são. É porque não tem nada a ver com a vida deles. Eu só falo o seguinte, eu sou. Eu falo para minha mulher, você deu sorte mais de casar comigo. Porque eu sou abençoado. E ela fala, e você deu 2 vezes mais. Eu falei, dei mesmo, porque eu sou abençoado, Deus só me dá gente boa também. Então nós ficamos numa santa disputa a ver quem é mais amado lá em casa. Entendeu? Mas esse espírito é chave. Por que é chave? Porque isso traz paz e alegria. A paz e a alegria é resultado disso, de quem se sente amado. Quem não se sente amado está sempre se sentindo ameaçado, sempre achando, o povo vai me largar. Ei, esse pastor que anda em pânico do povo largar ele, que inferno que é a vida dele. Eu não gosto de ninguém me larga. Eu sou uma pessoa carente, eu não nego isso. Adoro ser amado. Mas se a pessoa fala que vai embora, honestamente,
eu tenho uma convicção tão grande que o Senhor está comigo. Sabe aquela sensação assim, eu sou amado do Pai. Mesmo que todos me deixem, Ele está comigo. Assim, eu te falo isso na presença de Deus. Vou para casa, eu durmo em perfeita paz. Perfeita paz. Faço o que eu posso para o sujeito não sair. Negocio, abro mão, faço o que o sujeito quer, tento o máximo que eu posso. Mas no final ele fala, eu não quero, não gosto de você, quero ir embora. Amém. Eu não vou para casa angustiado, eu falo diante de Deus. Porque há um senso, eu sou amado. Eu sou amado. E o Senhor já me falou tantas vezes, para cada um que for, vou te dar mais 7. Então, quando um vai, eu falo, opa, vai crescer agora, o negócio vai avançar. Entende? Porque é uma sensação de que eu sou abençoado. Eu sou abençoado quando lido com dinheiro, eu sou abençoado quando lido com pessoas, eu sou abençoado quando eu leio a palavra, eu sou abençoado porque a palavra se abre diante de mim, eu sou abençoado porque eu posso falar, eu sou abençoado porque tem gente que quer me ouvir. Tem bênção maior do que essa? Você tem também que falar isso para a sua igreja. Você é abençoado, viva como abençoado, ande como abençoado, porque você é. Presta atenção, você não está aqui não, ó. Tem gente que está aqui, orando para ser abençoado. Não, você vai começar aqui na obra consumada. Eu já sou abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Aí eu começo aqui, ó. Eu sou abençoado que está começando agora a obra de Deus. Ah, mas quem é abençoado? Não, quem é abençoado, às vezes acontece coisa aparentemente ruim. Eu gosto sempre do exemplo de José. A Bíblia fala que ele foi vendido como escravo, mas ele era abençoado. Foi vendido para escravo aonde? Na casa de Potifar. Eu sempre falo, é uma grande bênção ser escravo de rico. Escravo de pobre é um inferno. Não é verdade? Imagina, o cara nunca teve um escravo na vida, vai ter o primeiro agora. Ele vai oprimir esse escravo, ele vai trabalhar enlouquecidamente. Agora não, vai ser escravo na casa de Potifar. O cara já tem mais de 100 escravos. Se ele é um bom escravo, vai virar um gerente escravo. Ah, mas ainda é escravo, mas é abençoado. Aí daqui a pouco tem uma calúnia, a mulher maligna calunia o cara vai preso injustamente. Parece que não é bênção, mas a Bíblia fala, o Senhor é com ele. Ele vai para a cadeia, na cadeia ele é abençoado. O carcereiro entregou tudo para ele, só não deu a chave da prisão, o resto é por conta de José. É abençoado. Em todo lugar que ele esteve, ele era abençoado. Não importa onde você está, não importa o tamanho da cidade, não importa nada disso. Não importa nada disso. Eu louvo a Deus, eu lembro, muitos anos atrás, eu não sei se esse irmão é vivo ainda, o Larry Lee, acho que ele já morreu. Ele era pastor de uma cidadezinha no interior do Texas. A cidadezinha tinha 6 mil habitantes. A igreja dele tinha 11 mil membros. Por quê? Porque vinha gente de outra cidade ser membro da igreja dele. O pessoal pegava o carro, ia para outra cidade para ser membro da igreja. Então a igreja era maior do que a cidade. Porque é abençoado. E daí? O que é testemunho maior? É um desse ou se tem uma igreja de 11 mil membros lá em São Paulo? É maior um desse. Então preste atenção, não se compare com os outros, nem olhe para os outros. Apenas ande o seu caminho dizendo, eu sou abençoado. O que vai acontecer comigo? O que o Senhor vai fazer aqui? Ande nas ruas da sua cidade dizendo isso, eu sou um abençoado. Fale para as pessoas, fale, envolva a igreja nas suas coisas, porque a nossa igreja é abençoada. Nós somos um povo abençoado, você vai ver isso. Apenas diga isso para eles, porque é verdade, já está escrito. Você já foi abençoado com toda sorte e bênção espiritual, por causa da obra consumada. Uma vez você se sente amado, a sua resposta é amar. Por isso o Senhor te pergunta, tu me amas? Obviamente a sua resposta é sim, Senhor, eu te amo. Aí o Senhor diz no verso 22, o que ele diz? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Porque Pedro perguntou, Senhor, e com respeito aí ao Joãozinho aqui. Aí o Senhor fala, o que você tem a ver com João? Você não tem nada a ver com ele. Aí o Senhor diz no final, quanto a ti, segue-me. Interessante, só agora que apareceu segue-me. Talvez você estava achando que não tem segue-me na história, mas tem. Entende? Mas o segue-me, ele vem depois disso. Primeiro é, paz seja contigo. Não tenta seguir sem ter paz, filho. Não inventa de ter ministério sem ter paz. Não seja enviado sem ter essa paz. Pastor, você está sugerindo então que eu largue de ser pastor? Não, eu estou sugerindo que você tenha paz. Não quero que você largue nada, não. O que eu estou falando é, muda essa história. Tenha paz, por amor a você mesmo. Porque já tem paz à sua disposição. Aí vem o próximo tópico. Se você de fato entender os cravos e a lança do lado, você vai amar o Senhor.
Você só pode amar o Senhor se meditar no quanto você é amado, está me ouvindo? A vida cristã é uma questão do quanto Ele te ama, não o quanto você o ama. Os nossos corinhos é tudo o quanto nós amamos, o quanto que eu te amo, o quanto que eu te quero. Nós queremos sempre impressionar Deus com o nosso amor, mas o seu amor não é nada, o seu amor tem que ser um reflexo do amor dele por você. Nossas canções deveriam ser falando do amor dele por nós, deveria ser contando o quanto ele nos ama, porque quanto mais você entender que você é amado, mais você vai corresponder a esse amor, não é o contrário. Depois disso, o Senhor diz, então agora, segue-me. Então, estou te contando duas condições sim para você seguir. Pastor, mas e as qualificações morais? Mas e como é que fica as qualificações acadêmicas? Como é que fica? Não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deve se preparar, não estou dizendo que você não deve se afastar do pecado. Claro, tudo isso está envolvido, mas o Senhor está dizendo, paz seja contigo. Se nós queremos ter um ministério que traz impacto, tem que ser de pastores cheios dessa paz, dessa alegria, alegria santa do Senhor, um espírito cheio de alegria, porque não tem mais que correr de Deus, corre para Deus só. Você tem um coração cheio de amor, quem tem um coração cheio de amor, adora. É tão precioso essa coisa da adoração dentro da igreja, não é? Adoração não é um momento opcional, tem que ser uma coisa viva, porque você está cheio dessa paz. E aí o Senhor diz, agora você me segue. Aí quem está desse jeito, qual que é o desafio que o Senhor faz a ele que ele não responde? O que o Senhor pode pedir a ele que ele vai negar? Ele não nega nada. Entende? Ele está à disposição do Senhor. Por quê? Ele sente paz, segurança, completa convicção. Ele se sente tão amado, e quando você se sente amado, você se enche de dignidade, você se enche de, sabe, uma postura, não é orgulhosa, mas é assim, digna, não é? Você sente alegria nisso, você é amado. Quem não se sente amado anda de cabeça baixa, ele não ergue os olhos, não conversa olhando nos olhos, está sempre ameaçado e assustado. Coisas boas acontecem com quem se sente amado, com quem sabe que é amado. Esse segue as pisadas do Senhor, aceita os desafios de fé, ele não tem medo de exercitar a fé. A fé para ele não é um medo, é uma oportunidade, é uma ocasião de conhecer mais ainda o Senhor. Então esse é o ministério que o Senhor tem para nós. Então, eu quero dizer para você que o nosso encargo, o meu encargo, tem sido esse nesses dias, de trazer essa alegria para você, e esse coração apaixonado pelo Senhor. Se nós tivermos igrejas assim, vamos ter igrejas explosivas em todo lugar. Em todo lugar. Pessoas virão, o Senhor mesmo vai mandar essas pessoas para estar com você. Você nem tem que andar ansioso com relação a isso. Vai acontecer simplesmente. Mas você tem que ser esse tição incendiário pegando fogo no púlpito. E as pessoas vão vir para ver você pegando fogo. Elas vão vir para experimentar o que você está experimentando. Isso na simplicidade, só nessa alegria. Os seus líderes de célula precisam de ter também essa experiência. Muitos dos nossos líderes de célula vivem atormentados. Eles lideram atormentados. Eles lideram debaixo de ameaça, debaixo de tacão. Eu louvo a Deus porque aqui em Goiânia nós temos hoje quase 2.600 células de jovens e adultos, não de criança. Criança é quase 2.000. Mas essas células, é precioso ver o que Deus tem feito na vida desses irmãos. Eles têm vindo testemunhar comigo. E eles contam como é que tem sido o compartilhamento da célula. E às vezes eu digo para eles, eu falo, rapaz, você é líder de célula, em qualquer outro lugar você podia ser pastor da igreja. E eles me olham assim e falam, pastor, e é mesmo. Eles mesmos assumem. É mesmo, eu poderia ser um pastor de uma congregação. Eu falei, você já é. Alegria de estar na célula. Eu agora comecei a ministrar sobre a volta de Jesus, na escatologia. Eu não falei isso no começo da reunião, deixa eu falar agora enquanto estou me lembrando. Nós vamos fazer a nossa campanha de 21 dias, orando pelo Brasil. Porque as pessoas falam, está debaixo de juízo. Então, se está debaixo de juízo, não tem muito o que orar. Porque você vai mandar Deus parar de fazer o que Ele está fazendo? Agora, se é verdade o que eu acredito, que o Brasil está debaixo da opressão do diabo, e está precisando de libertação, então precisa de gente para orar pelo Brasil. Então, eu creio que há poder na intercessão da igreja. Nós não fizemos aqui em Goiânia nenhuma vez um jejum que fosse nesse nível, para orar pela pátria. Nunca fizemos. Alguém vai dizer, mas jejuar pelo Brasil, isso parece uma loucura aí fora para um incrédulo. Mas a igreja é essa, a igreja é vicária. É como Cristo fala aqui mesmo no capítulo 20, né? Como o Pai me enviou, estou enviando vocês. Então eu me dispus a morrer. Agora você não vai morrer literalmente, mas você pode ter a mesma postura. Tem de jejuar e de orar pelo que não é seu.
por outros, para que outros tenham vida. E aí nós vamos casar as duas coisas, não é? Nós vamos ter 21 dias orando pelo Brasil e vamos ter 21 dias com um livro de mensagens sobre o fim dos tempos. Então eu comecei a ministrar já sobre o fim dos tempos e comecei com Mateus 25 e eu falei tudo isso a propósito desses líderes de célula, eles me testemunhando o quanto as células deles estão lotadas de gente. Só tem 2 quartas-feiras que eles estão fazendo isso, mas a célula lotada. Eu conversei com um irmão esses dias, a célula dele normalmente tinha 10, 12, aí nas 2 últimas tinha 20. Todo mundo com boletim na mão, todo mundo lendo junto, todo mundo querendo participar, e essa alegria do líder. Presta atenção, se você não tiver líderes como você, cheios de paz e de alegria, que amam o Senhor e que o seguem, a obra não vai acontecer. Não haverá impacto espiritual nenhum. Então, é muito mais do que ter uma estrutura organizada, grupos acontecendo. Não, é gente cheia de alegria fazendo isso. É muito mais do que fazer, é fazer com alegria, é fazer em paz, entende? Sem estar atormentado. Vamos lançar fora todo o tormento do diabo nesses dias, em nome de Jesus. Vamos fazer do fim de Cristo o nosso começo. Quando ele disse, está consumado, esse é o seu começo. Essa é a base da sua obra. Quando dizem amém?